Voltamos a apresentar Viva News na Viva FM. 7h34, a gente retorna com mais um bloco do Viva News. Continua com a gente ligadinho. Pode mandar mensagem para o 91087401. Lá você vai também interagir e participar da nossa entrevista que vamos ter daqui a pouquinho sobre o Dia Mundial do Refugiado. Quer mandar sua pergunta? 91087401. Pode mandar a partir de agora. Vamos trazer primeiro uma reportagem, porque o Amazonas recebe de todos os cantos do mundo refugiados. Muitas pessoas que escolhem também o Amazonas como o seu lar. Débora Martins ouviu o relato de imigrantes venezuelanos que vivem aqui em Manaus e que contam como foi esse processo para regularizar a permanência no país. Vamos acompanhar. Ebrahim é natural da Venezuela. Chegou no Brasil há 4 anos. Nos 2 primeiros anos, viveu no país como refugiado. Após esse período, correu atrás da documentação para regularizar a permanência e ficar no Amazonas como residente. Nos 2 primeiros anos, eu era simplesmente refugiado. Aquele documento ele tem uma duração de 1 ano. A causa desse processo de renovar todo ano, eu preferi realizar minha documentação como residente, para poder ter aquele RNM, que é o Registro Nacional Migratório, que tem o número como se fosse um RG. Que inclusive é um processo. Primeiro vem a residência de 2 anos e logo tem a residência de 10 anos, entende? Só que o processo de obter a residência permanente é muito, muito, muito demorado. Para a Dayana, que também é venezuelana, o processo foi diferente. Chegou no Brasil antes da pandemia e conseguiu emitir os documentos no mesmo dia que atravessou a fronteira. Quando eu regularizei minha permanência aqui no país, foi muito fácil, porque eu entrei el 19 de dezembro de 2019. Aí ainda não estava a pandemia. Aí todo mundo podia entrar ao país e regularizar sua documentação. Aí eu entrei às 5 da manhã a Brasil, cruzei fronteira, aí a Polícia Federal me atendeu. Aí já às 4 da tarde eu tinha toda a minha documentação pronta, cédula brasileira e CPF. No caso da Ramanda, o processo para entrar no Brasil começou ainda na Venezuela. Não foi difícil entrar aqui no país. Nossa regularização foi rápido. Não demorou muito. Eu acho que foram dois dias, lá no Pacaraima. As histórias dos processos para ficarem legalmente no Brasil são um pouco diferentes, mas os objetivos que movem o desejo de permanecer no país, especialmente no Amazonas, são semelhantes. Eu precisava ajudar minha família, meus irmãos que são mais novos que eu. Precisava procurar um lugar onde pudesse ter um desenvolvimento econômico e profissional. Essa é minha meta aqui em Brasil, graduar-me como técnico de enfermagem, fazer minha formatura como técnico de enfermagem e fazer um curso de cuidador de idoso. Débora Martins, para a Rádio Viva. Ainda sobre este assunto, vamos falar sobre o Dia do Refugiado, o Dia Mundial do Refugiado. A gente recebe aqui no estúdio da Viva FM o presidente do Hermanitos, que é o Túlio Duarte. Túlio, seja muito bem-vindo. Bom dia à Rádio Viva. Obrigado, bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Alex. Bom dia, bem-vindo. Olha, a gente vai falar desse assunto que é importante porque há ainda um grande número de pessoas que saem da Venezuela, tanto para o Brasil quanto para outros países. A situação dentro do país vizinho ainda é muito complicada e essas pessoas elas têm que procurar uma saída. E a única forma que elas encontram é fugindo de lá. É realmente uma fuga o que eles estão fazendo? Sair da Venezuela para vir morar aqui é uma fuga? Sim, Alex, é uma fuga. A gente sempre comenta que eles fogem pela fome. Eles são refugiados da fome. Hoje na Venezuela, pela dificuldade de condições no país, pela deteriorização relacionada à saúde, à alimentação, eles saem de lá. Hoje, grande parte da força de trabalho da Venezuela saiu da Venezuela. Hoje tem um número muito grande de pessoas espalhadas no mundo. Colômbia, Peru, Brasil, inclusive muitos até indo para a Europa, Argentina e outros locais. É uma fuga
o número de refugiados venezuelanos hoje é um dos maiores números de refugiados no mundo, inclusive no mundo que nós vivemos hoje com tantas crises de refugiados, Afeganistão, Ucrânia, mas uma das maiores fluxos migratórios é dos venezuelanos, pela fuga da fome. E é interessante isso, né? Com a globalização, com as guerras que acontecem nos países afora, a gente nunca ouviu tanto se falar em refugiado, em ter que abraçar, acolher uma pessoa que está saindo do seu país pela fome, pela miséria, pela guerra. Não é fácil, né, Túlio? É verdade, não é fácil. Se a gente vê no Brasil, para tantos brasileiros tão difíceis a situação, a gente imagina para um refugiado que chega no país sem falar língua, chega muitas vezes com uma mochila nas costas e com a família trazendo muito pouca coisa material, mas trazendo muitos sonhos e muita vontade de vencer, muita vontade de recomeçar num novo país com novas perspectivas. Hoje, quantos venezuelanos estão no Brasil? Uma média. No Brasil, temos mais de 300 mil venezuelanos no Brasil. Já chegamos a esse número. Já chegamos nesse número. Hoje nós temos um trabalho sendo realizado muito grande por várias organizações no Brasil para acolher esses refugiados. Melhorou essa acolhida? A gente avançou? Melhorou muito. Para receber esse refugiado? Melhorou muito. A gente, desde o início, desde 2018, foi organizada uma força-tarefa do Exército, chama Operação Acolhida. Essa operação ela trabalha desde da fronteira, coordenamento da fronteira da entrada, com abrigamento e até a integração dessa população no Brasil. Então, e além dessa força-tarefa do Exército, existem muitas organizações internacionais, como agências da ONU, como a ONU para Refugiados, o Acnur, a OIM e várias outras agências da ONU, além de organizações que trabalham para acolher e melhorar a vida desses refugiados que chegam no Brasil. Agora, Túlio, não é só acolher, né? Como você falou, é acolher e encaminhar para locais de trabalho, para locais onde eles também possam ficar morando por um determinado tempo. E essa acolhida é importantíssima. Você chefia um trabalho muito bonito, que é o Hermanitos, não é? Um trabalho que conta com a ajuda, inclusive, voluntária de muitas pessoas que se entregam totalmente para ajudar essas pessoas que estão chegando. Fala um pouquinho sobre o Hermanitos, há quanto tempo vocês estão trabalhando e como é que surgiu essa ideia, hein? Alex, o Hermanitos, ele começou aqui em Manaus, nós somos de Manaus. Ele começou com os fundadores indo até os refúgios. Quando começou a crise em meados de 2018, a gente via muitos refugiados em Manaus com cartazes: eu quero trabalho, eu quero comida. E a gente começou a ir aproximar dos abrigos, e ao aproximar dos abrigos as pessoas pediam, era quase uníssono os pedidos das pessoas, eu quero trabalho. Emprego, olha só. Eu quero trabalhar. E ao aproximar dessas pessoas e começar a conversar com elas, a gente começou a fazer currículos. Nos finais de semana, fazendo currículos e distribuir os currículos. E a gente viu engenheiros, advogados, médicos, profissionais extremamente qualificados que tinham condição de agregar valor para a nossa economia, mas trabalhando sem oportunidades de trabalho. E aí foi daí que surgiu o Hermanitos. O Hermanitos ele surge no início de 2019 com o propósito de oferecer dignidade através do trabalho para os nossos irmãos venezuelanos, onde a gente entende que eles também são nossos irmãos, é gente como a gente, era gente que estudou, que tinha um trabalho, que dedicou a sua vida toda e a partir de um momento ele não tinha mais condição mínima de sustento e de alimentação para sua família e para si próprio. Então eles precisaram vir para o nosso país ou para outros locais em busca de alimento, e o Hermanitos traz essa proposta de dignidade através do trabalho. Então a gente tem um eixo de empregabilidade, onde a gente encaminha para o mercado de trabalho e sensibiliza as empresas para oferecer vagas de trabalho. Temos um pilar que é empreendedorismo e geração de renda, e um terceiro pilar que é a parte de capacitação, treinamento, curso de português, habilidades comportamentais, para preparar esse profissional melhor para o mercado de trabalho. E esse elo é feito só aqui no estado, ou vocês conseguem fazer esse elo da empregabilidade para outros estados também?
Hoje a gente já realizou para vários estados. Hoje, por exemplo, para outros estados, que é um processo que aí você já envolve outras agências, a própria Operação Acolhida, que é um processo de interiorização. A gente já fez mais de 40 pessoas foram interiorizadas. Só que o nosso principal foco, 90% do nosso trabalho, é aqui em Manaus. Criando essas oportunidades locais para os refugiados. E mesmo eles tendo essa qualificação, mas eles topam trabalhar de qualquer coisa que de repente eles têm uma capacitação rápida? Sim, eles topam, eles estão dispostos a trabalhar com tudo. Nós temos histórias aqui, assim, de juízes de direito na Venezuela que hoje estavam capinando o terreno, trabalham como cabeleireiro, como barbeiros. Impressionante, né? Impressionante. Qualquer coisa, mas menos voltar para o país de origem. Nesse momento. Exatamente. É pela dificuldade, né? Pela dificuldade de alimentação, E aí tem alguns casos também que alguns são perseguidos políticos. Então tem também essa situação. Então isso acaba gerando essa necessidade de reconstruir e se reinventar. A gente falou no início dessa edição que iríamos fazer você sentir-se na pele dessas pessoas. E a gente já está começando a ver o quão é sofrida a vida dessas pessoas que largam tudo e vêm para cá numa tentativa realmente de reerguer a própria vida. Isso está acontecendo na Venezuela desde 2016, 2017, intensificou-se em 2018 e de lá em diante vem piorando e agora acontece também na Ucrânia. Com 4 meses de guerra, mais de 3 milhões de pessoas já deixaram o país ucraniano em direção a países europeus. Agora a gente fala de uma outra estrutura, né? A Europa recebendo muito bem essas pessoas, talvez não passem fome como essas pessoas que estão agora aqui no Brasil passaram, inclusive para atravessar uma fronteira. E esse trabalho do Hermanitos é maravilhoso, eu só posso endossar realmente aqui, agradecer, Túlio, você por ter levantado essa bandeira, pessoas que trabalham com você também, parabéns por estarem chefiando um trabalho tão interessante, tão importante, que está mudando a vida de pessoas. Pessoas que estavam na miséria, Samária, sabe? Pessoas que estavam sem ter o que comer, sem ter o que vestir, mas que encontraram nesse projeto a oportunidade de começar a vida de novo. No dia que eu fui fazer a matéria com vocês lá, e eu pude conhecer a história das venezuelanas, são pessoas que só cozinhavam comida da Venezuela. E aí estavam ganhando a chance de aprender a fazer uma comidinha brasileira para poder fazer uma quentinha, vender, empreender. E muitas dessas mulheres sem marido, né? Ou seja, tem mulheres que estão chegando aqui e que são as chefes da família, elas quem mandam na casa. E aí vocês também estão ensinando essas mulheres a empreender? Perfeito, Alex. A gente tem alguns projetos específicos e esse é um dos projetos que foi criado. Inclusive, recentemente teve um estudo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, em conjunto com a Polis, falando sobre a realidade dos refugiados em Manaus. 30% das famílias que moram em Manaus, venezuelanas em Manaus, são chefiadas por mulheres solteiras. Por mães de famílias que sejam durante o processo migratório ou vêm sozinha com os filhos ou chegam aqui, são abandonadas pelos maridos e se vem numa situação, uma mãe de família com várias crianças tendo que cuidar dessas crianças. Então, com o apoio do MPT e do Acnur, a gente fez um projeto onde 50 dessas mulheres são capacitadas, são acolhidas da perspectiva psicossocial e dando um fortalecimento na motivação, além de ter um apoio com alimentação durante os primeiros meses. Elas recebem capacitação sobre gastronomia. Essa primeira turma foi sobre gastronomia, depois sobre empreendedorismo, e então elas recebem um kit para poder empreender. Então um kit com batedeira, forma de bolo e várias coisas, e um apoio Capital Semente para iniciar essa jornada de empreendendo e gerando renda. Como é que vocês conseguem fazendo isso? Com apoio da população, com apoio de entidades? Como é que o Hermanitos está conseguindo tocar esse projeto para frente, ajudando e acolhendo essas pessoas aqui no nosso estado, na nossa cidade? A gente essencial o apoio dos parceiros. Nós temos hoje vários parceiros, o Alto Comissariado das Nações Unidas, a PADF, que é a Fundação Pan-Americana para Desenvolvimento, que é e o MPT. Além de vários outros parceiros que temos, empresas, voluntários, além de termos uma equipe muito qualificada e com muito propósito, onde que enxerga essa situação como um propósito,
E assim como nós, né, gente, o Hermanitos ele foi criado com um propósito, com uma passagem no Evangelho que nos inspirou, e a partir daí a gente falou, não, a gente precisa fazer algo para os nossos irmãos. Quem quiser ou puder, pode entrar em contato com vocês para ajudar de alguma maneira? Pode sim. As nossas redes sociais estão disponíveis, que é hermanitos.org.br, seja no nosso site, mas também esse endereço é o nosso Instagram e o nosso Facebook. Muito bem. Túlio, muito obrigado. Túlio Duarte, presidente do Hermanitos. Muito obrigado por ter vindo até aqui conversar sobre esse assunto importante e comemorar o Dia Mundial do Refugiado, lembrando da importância dessas pessoas, o significado que elas têm e da necessidade que nós temos de ajudá-las. Obrigado por Túlio, ter vindo. Assim, para encerrar, qual a maior lição que você está tirando aí desse trabalho que você está fazendo junto com uma equipe tão bacana? Eu entendo que a maior lição é perceber que somos todos iguais. Somos todos irmãos, somos todos filhos de um mesmo pai, e que só poderemos ter um mundo melhor se cada um poder estender a mão para aquele que está precisando, e um irmão pequeno estendendo a mão para outro irmão pequeno, né, que a ideia do Hermanitos é irmão pequeno em espanhol, mas um irmão pequeno estendendo a mão para um outro irmão pequeno, para que ele possa levantar, ter autonomia, ter uma vida melhor, e assim a gente vai construir um mundo melhor, porque acho que muitas vezes a gente fala, todo mundo quer um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, pelo menos o nosso pouquinho para essa construção. Né? De grão em grão, né? E a gente chega lá. Mais uma vez, obrigado por ter vindo e participado com a gente dessa conversa tão legal. Muito obrigado. A gente tem um intervalo agora, são 7 horas e 50 minutos, mas volta já já.